que são essas crenças de merecimento? Nós já estudamos as crenças, né, lá na penúltima aula, que são aquelas questões lá da nossa infância, muitas vezes, que são tidas como verdade, e as de merecimento, em específico, diz respeito àquelas crianças que precisavam ser muito bem comportadas, bem-sucedidas, para receberem um reconhecimento de pais, né, ou de pessoas que tinham uma autoridade em relação a elas. Então, foi crianças que aprenderam, né, que muitas vezes, né, gente, não sempre, né, estou dizendo de uma maneira em geral, são crianças que perceberam que à medida que elas eram bem comportadas, ou que davam resultados satisfatórios, e tiravam notas boas, e faziam mais, e demonstravam seus talentos na escola e em todas as oportunidades, elas recebiam, então, né, muito mais atenção, né, elas aprenderam, foi como se fosse um aprendizado, que é natural, né, que isso aconteça até, não é dizer que tem alguma coisa de errada nisso, mas quando a gente fica adulto e as exigências dobram e redobram, a gente tem que parar para observar, né, que o nosso próprio valor não está necessariamente atrelado aos resultados, aos nossos resultados. E nós temos valores intrínsecos, né, de nós mesmos, né, relacionados ao nosso ser e não só ao nosso resultado. Então, isso é muito importante que você perceba, tá? Que o seu valor não está necessariamente atrelado ao seu resultado, né, à sua competência, tá bom? Se você tem isso como uma regra, uma verdade, né, isso pode gerar sim muito sofrimento, né? Então, é isso que você tem que observar. E aí, tem a ver com o slide passado, mas não necessariamente é o perfeccionismo, que também tem a ver com crenças de merecimento, da mesma forma que eu já expliquei, né? Mas o perfeccionismo não necessariamente tem a ver com fazer, né? Né, a autocobrança, né, tem mais a ver com fazer. O perfeccionismo não, é o fazer perfeito, né? Você não ficar satisfeito com o seu resultado nunca. E aí, o mantra do perfeccionismo é: feito é melhor que perfeito. Essa frase, né, é uma frase que está no escritório do Google, né, e que para a gente ver, né, o que se transformou, né, o que é o Google hoje, nessa ideia, né, da criatividade, de que fazer e ver o resultado é um grande passo, né? É muito melhor do que não fazer. A procrastinação, às vezes, ela está relacionada ao perfeccionismo e a pessoa se fala perfeccionista, mas, no entanto, ela é uma procrastinadora, né? Porque atrás dessa coisa, né, ainda não tá bom, eu não finalizo, né, o meu objetivo, o meu projeto. Bom, então vale a pena ver essa diferenciação aí, né, ficar atento, ser sincero com você mesmo e ter esse mantra em mente: feito é melhor que perfeito. E uma outra questão é o excesso de controle, né, que pode levar ao transtorno obsessivo compulsivo. Então, o transtorno obsessivo compulsivo já é uma patologia do controle, né? As pessoas controladas tendem a ser mais organizadas, né, e isso traz um bom resultado no dia a dia, né, no cotidiano. Então, são pessoas que conseguem se organizar e realizar coisas, né? No entanto, quando o excesso causa sofrimento, também precisa ser administrado e olhado. O transtorno obsessivo compulsivo diz respeito a pensamentos tão obsessivos que te levam a fazer um comportamento para eliminar aquele pensamento, né, que te faz sofrer. Então, o comportamento se torna compulsivo para que você pare de sofrer pelo excesso do pensamento obsessivo. Olha só a dinâmica, né? Então, é um transtorno que precisa de um envolvimento muito grande da própria pessoa no seu tratamento, né? E também um tratamento medicamentoso, porque por vezes a pessoa se envolve nos rituais e não consegue, né, desenrolar a própria vida. Tá bom? Então, vamos observar também, procurar, né, o que for melhor para a gente. Tá bom?
o mantra da questão do excesso de controle é você trabalhar e melhorar a sua tolerância, a sua aceitação, a sua flexibilidade. Aprender a delegar e confiar. E quando você começa a fazer isso, delegar e confiar, você vai saindo dessa dinâmica do excesso do controle. Você vai desmanchando a dinâmica do excesso do controle. Tá bom? Então, tolerância, aceitação e flexibilidade é o que você precisa desenvolver. E a timidez, insegurança e baixa autoestima? Bom, isso diz respeito a você conseguir responder essa pergunta: quem é você realmente? O antídoto disso é você se envolver num processo de autoconhecimento. E é simples, né? Se envolver no processo de autoconhecimento é bom, né? Melhora nossa motivação, melhora nossa autoestima, melhora. Por quê? Porque é isso, a gente vai descobrindo quem a gente é, né? E aí, naturalmente, a confiança vai nascendo e vai brotando, né? Porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei também o que eu não sou, eu sei as minhas limitações, né? Mas eu valorizo os meus potenciais, né? E então eu vou adquirindo essa autoestima, porque também a autoestima vem de dentro, né? Autoestima. Eu tenho estima por quem eu sou e porque eu faço as coisas que eu gosto, né? É daí eu expresso as coisas que eu valorizo. É daí que vem a autoestima. Então, vale a pena investir num processo de autoconhecimento, que isso aqui é fácil, né, de gerenciar, é tranquilo, né, e realmente é muito prazeroso. E competitividade e comparação? Veja só, o sofrimento que gera a competitividade e a comparação é uma coisa incrível, né? As pesquisas relacionadas ao índice de felicidade, né? Elas mostraram que exatamente os países que tinham acesso, que tinham mais desigualdade social, eram os países que tinham mais infelicidade. E não é porque tinham mais pobres, mais privação, não. É porque eles tinham acesso a ver as pessoas que tinham mais e se comparar. Por exemplo, aqueles países que a grande maioria é interessante essa informação, mas em que a grande maioria era realmente tinham passar por uma privação, um índice socioeconômico baixo, né, eles não tinham essa comparação, né? Às vezes por falta até de televisão, de internet. Então, o que acontece é que depois da internet, nossa infelicidade aumentou porque nós podemos ver, né, a felicidade do outro, né? E aí a gente começa a se sentir mal por isso. Isso é real. Então, para gerenciar isso, né, você tem que, primeiro, se envolver com o seu próprio desenvolvimento pessoal, né? É isso que importa, na verdade, né? Isso é o que faz a diferença na sua vida de verdade. E a comparação, ela é infrutífera totalmente, até porque uma pessoa não se compara com outra em nada. Até irmãos, quando entram num processo de autoconhecimento, a gente percebe que irmãos, né, que tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, mas não tiveram de verdade, né? O pai para um irmão é diferente do pai para outro irmão, a percepção, né, de algumas questões assim sutis. Então, não cabe uma comparação de dois seres humanos, né? A gente pode se comparar e deve, né, com nossa própria jornada pessoal e o nosso desenvolvimento pessoal nessa jornada, né? Então, se você sofre vendo outras pessoas e vendo a rede social, desligue, né? Saia dessa dinâmica, né? Saia disso, pare de olhar, pare de ver, até porque aquilo lá é um flash de uma vida que é claro que não é a vida real. A vida real somos todos lidando com as nossas questões, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios e, claro, com as nossas alegrias, né? Então, venha para a vida real, né? Ligue-se em você mesmo. E aí você com certeza vai diminuir essa sensação de competitividade e comparação. E o pessimismo? Interessante. Eu gostaria que você olhasse esta imagem e me diga: esse copo está meio cheio ou meio vazio? Então, olha que interessante, o pessimismo, ele tem a ver com uma percepção seletiva das situações, né? Porque esse copo de verdade, ele está meio cheio
e meio vazio, não é verdade? Agora, os pessimistas, eles veem o copo sempre meio vazio.